Boa tarde, amigos, tudo bem? Olha, hoje, como vocês podem perceber, estou num cenário maravilhoso, no meio do carnaval. Estamos aqui descansando, então vocês vão conseguir ouvir meus cachorros, muito provavelmente. E, e também vão perceber que a iluminação aqui está ensolarada e talvez eu esteja franzindo demais aqui. Então, não reparem, tá bem? Faz parte. O que eu penso pra gente agora é da gente pensar um pouquinho a respeito do nosso dia a dia, das temáticas que a gente sempre pensa, ou não, depende, mas que estão sempre por aí ao nosso redor e a gente não fala abertamente sobre elas, né? E ainda existem hoje muitos tabus em torno dos seres humanos, né? Não só sexo, não só coisas assim que são mais fáceis de cair no tabu, mas também questões que a gente vive, assim, tipo relacionamentos, pai e filho, mãe e filha, enfim, que todo mundo vivencia, todo mundo, mesmo tendo, sei lá, 3 filhos, é marinheiro de primeira viagem, né? Porque cada um é um ser único, enfim. E como a proposta desse canal é uma proposta muito ligada à espiritualidade, ou pelo menos uma visão conectada à espiritualidade, a gente pode tocar nesses temas e de repente expandir eles de uma maneira que a gente possa voltar para essas mesmas questões de sempre, de uma maneira mais aberta, né? Mais simples. Porque às vezes a gente não tocar nas questões complica as questões. Não é assim? Você torna questões simples em algo que, porra, ninguém fala, ou ninguém quer ver, ou tem medo, né? Mas a verdade é que quando, por exemplo, uma mãe está esperando um filho, é natural que ela crie amor de mãe, de cuidado, de proteção, de educação, de orientação. É uma responsabilidade muito grande e um amor, assim, que vocês sabem, né? Eu não sou mãe, eu sou mãe de pets, né? Mas a gente toca ali no incondicional, né? Ou seja, você não coloca condições para amar aquele ser, porque ele sai de você. Mas existem relações e relações, né? Porque como a gente sabe, na verdade vem como um papel de mãe e filho, quando é ser humano. E, e na verdade são espíritos que se reencontram com uma proposta. Então a proposta sempre vai ser evolução, como tudo que acontece aqui na Terra. A gente está aqui, mergulhou aqui, aprendizado, evolução, para sair melhor do que a gente chegou a nível individual e deixar contribuir, né? Deixar a nossa contribuição para o coletivo também ficar melhor. Então o que acontece é que quando a gente não entra na simplicidade das coisas, né? Porque a realidade é mais simples do que a teoria. Então se a gente não entra aqui sabendo a proposta, a gente acaba complicando as questões que eram para ser simples. Então, por exemplo, uma mãe que espera um filho e, e o ama profundamente, tem um planejamento ali, né, o casal, o filho é bem-vindo, a família aceita, é tudo maravilhoso. E a mãe começa a passar mal, por exemplo, durante a gestação. Aí quando o filho nasce, ela passa mal, né? Que foi o caso da minha mãe comigo. E tem mães que não passam por isso, que é tudo tranquilo e depois, quando nasce, que vai ter problema mais tarde, ou enfim, vão ter que olhar para questões porque aqui você não mergulha para ser tudo flores, né? E nem para ser tudo problema. Mas vai pintar uma hora ou outra que você vai ter que olhar para a coisa de uma maneira mais espiritual, porque senão você pode acabar se complicando e complicando os envolvidos. Então, no caso dessa mãe que espera o filho, começa a passar mal, mas ama, é planejado, quer, e o bicho começa a pegar, se ela não tem essa clareza, o que ela vai fazer? Né? Numa depressão pós-parto, por exemplo, você vai buscar ajuda, né? Dentro do que é óbvio, que todo mundo deve buscar, que é a ciência, que é a medicação, que é o acompanhamento médico, o acompanhamento psiquiátrico, para ver as nuances, o que rolou,
né? Como é que fica depois, você vai ficar em observação por um tempo. Depois, se você tomar medicação, vai tentar desmamar, porque se não for o seu caso de tomar sempre, ou então se você abriu um quadro, ou então se você já tinha um quadro e ele piorou, né? Eu digo um quadro psiquiátrico, né? Isso pegando pesado, né, gente? Assim, é preciso, dentro de um quadro mais pesado desse, você avaliar a sua espiritualidade, né? O que é que acordou ali entre os espíritos? Você não precisa saber exatamente, mas acordou algo. E se você tiver a clareza, quanto mais clareza, melhor, né? Para um caso como esse. Senão a mãe vai ficar se culpando. A minha mãe, por muito tempo, viveu com culpa por ter passado mal, né? E, na verdade, qual a culpa que ela tem? Zero. E eu, enquanto não abri a visão espiritual, também culpava ela. Então, até quando eu escrevi meu livro, claro que como a gente está em constante processo de aprendizado, então tudo vai melhorando, vai ampliando e tal. Quando eu escrevi meu livro, eu ainda nem tinha a clareza completa da minha história com a minha mãe. Durante o livro, eu ainda nem tinha constelado, nunca tinha feito nem constelação familiar, por exemplo. Eu comecei a abrir, a expandir meu olhar, a ver que realmente a vida passada faz sentido, comecei a mergulhar, a ver, a compreender, num nível mais intelectual, mais teórico, que é necessário, né? É o primeiro passo. Mas eu ainda continuava com aquela dificuldade relacional, porque você tem a outra pessoa, né? Que se você está se limpando, ela não se limpa, fica limitado o processo. E tem o fato de você aplicar a sua responsabilidade diante do saber que são dois espíritos, o que acontece com você, o que aconteceu com ela. E depois de você abrir o teu olhar e tomar consciência, a tua responsabilidade é de integrar. Então, quem diz que integrar na prática é fácil? É um baita desafio. Então, todo mundo tem dificuldade em integrar aquilo que sabe, que teoricamente estudou, né? Então, você sabe que tratar a mãe mal não é bom. Você sabe que tratar um filho mal não é bom. Né? Você sabe que xingar uma mãe não é legal. Você sabe que xingar um filho não é bom. Mas daí, na hora da raiva, o que faz? Vários de vocês me escrevem isso. Porra, Daphne, mas e na hora da raiva, como é que faz para segurar? É difícil. É difícil, dependendo da relação espiritual anterior ou atual, é difícil segurar a raiva. Porque você olha e vê, porra, essa pessoa tá me tirando do sério. E não adianta você ter a mentalidade de Buda. O poder é você quem tá dando para ela. Nessa hora não adianta. Na hora da raiva mesmo, o que você tem que perceber é que a gente, ser humano egóico, né, que nós somos, a gente quer tudo para agora. Então, eu quero resolver tudo agora. Eu já nasci espiritualmente, já despertei. Já acredito em reencarnação, já estou olhando para mim, já gasto muito do meu tempo investindo no autoconhecimento, na compreensão de algo mais elevado. Dedico a minha vida a isso, a essa proposta. Então, eu quero agora já estar bem com a minha mãe. E não é assim. Você tem que primeiro compreender que tudo aqui passa por um processo impermanente. Então, você pode ter tido uma compreensão de um lado e do outro não saber integrar. Isso faz de você um cara que não está indo bem na sua jornada? Nem um pouco. Nem um pouco, porque é preciso o tempo. É o tempo que vai definir a sua transformação. Então, é impossível você fazer tudo imediatamente. É por isso que a nossa sociedade ela é tão mascarada. Né? As pessoas querem fingir que mudaram instantaneamente. Elas querem tudo instantaneamente. E não é possível. Então, você vai pegar milhões de relações que são extremamente disfuncionais e patológicas e vai, por exemplo, para um terapeuta que vai analisar a história e vai passar por um julgamento, uma crítica, um rótulo, alguma coisa assim. Sendo que as coisas têm que ser encaradas com maior naturalidade. É natural você ter problemas. É natural você ter famílias disfuncionais. Você está no lugar certo. A Terra, a proposta a gente vem cagado para se ajustar. E não há outra forma a não ser você expandindo devagar. Certo?
Então, por exemplo, no começo, quando eu descobri a espiritualidade, eu comecei a regredir e tal, eu comecei a ficar pior com a minha mãe. Ao ponto dela, claro, tinha jogo de manipulação dela? Tinha, mas também tinha uma realidade. Ela dizia, você tá ficando pior do que você era antes. Por quê? Porque, primeiro, eu consegui enxergar e o negócio parecia que aumentava. Era uma coisa assim, meu Deus, não podemos fazer isso está errado. Olha, nós estivemos juntas em vidas passadas e isso, não sei o quê. Não adianta você fazer dessa forma. A transformação não é assim, cara, agora sim, eu descobri o que é certo, vamos fazer o que é certo, o que é errado. Não, ninguém é perfeito, não tem que cair no perfeccionismo. Você identifica, a tua consciência expandiu. Identifiquei, tá aqui, esse padrão não tá legal. Isso significa que você vai conseguir sair do padrão? Não. Às vezes o padrão vai aumentar porque você identificou ele. E você rejeita ele, você não quer ele. Então você fica ainda mais puto de estar caindo ali. Às vezes você entra num chicote, uma coisa que não te faz bem e acaba aumentando a história. Então eu também estou falando sobre isso, que é para a gente poder lidar com isso da melhor forma quando isso acontecer. Eu não tinha, a gente não tem todas as ferramentas quando a gente descobre o que é para ser feito de verdade, entende? A gente vai agregando as ferramentas. Então, não adianta você descobrir que a meditação vipassana é um bom caminho, que a respiração anapana é um bom caminho. Nem sempre você vai conseguir chegar e, porra, eu tô numa crise de raiva com a minha mãe, vou parar para fazer uma respiração anapana. Não, você vai perder a cabeça muitas vezes, vai entrar no padrão e vai lembrar que tem a respiração anapana. E aí você vai estar toda fora de balanço e vai tentar a todo custo entrar naquilo. Isso já é maravilhoso. Então entendam bem, não existe família de margarina. Não existe pessoa de margarina, entende? De propaganda de perfeição. Não existe. Existe uma disposição de todas as partes querer melhorar. E dentro disso, nuances. E dentro disso, flutuações, oscilações. Então aí eu volto ao início. O quanto a gente está preparado para lidar com os tabus, com as impermanências, com as flutuações nossas e dos outros. E do mundo. Né? Quanto que a gente é preparado para lidar com o que é feio, com o que é diferente? A gente não está nem um pouco perto do ideal, esquece, não tem ninguém perto do ideal, assim, são raras as pessoas dentro das famílias que estão dispostas a lidar com as nuances. Eu mesma, dentro da minha família, esquece. Eu, Daphne de hoje, me recorta, eu ignoro muitas pessoas, eu confesso. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu compreendo que há limites e há processos. Então eu fiz essa escolha consciente, porque se eu ficasse tentando, porque eu preciso fazer o que é correto, o que é teoricamente correto, eu acabava ou me frustrando, ou me irritando, ou exagerando, ou entrando nos jogos, porque tem diferentes níveis de consciência juntos, então você tem que estar muito disposto e muito, sabe, para fazer. E dependendo do tamanho da família não dá, dependendo das histórias pregressas não dá, né? Você acaba que os relacionamentos machucam a gente. Algumas vivências pesadas acabam deixando na gente marcas. E a gente não precisa exigir perfeição da gente nem de ninguém. Se o outro não mudou, o problema é dele, luz para ele, eu não vou perder energia com isso. Se eu não mudei nisso, não consigo superar, não consigo perdoar, eu que me afaste e luz para todo mundo e para mim também. Entendeu? Porque a gente não precisa resolver todas as relações kármicas de uma vez. A gente vem junto com uma proposta de amenização e talvez resolução. Mas não é necessário resolver tudo. Entendeu? Não é necessário. Não é, ai, mas Daphne, porra, eu não quero mais voltar pra Terra, cara, eu tô cansado. Voltar pra cá é muito ruim, não quero resolver. Vou então mandar flores para essa pessoa, vou emprestar dinheiro, vou mandar presente, vou ficar perto. Cara, avalia bem isso aí. Porque de repente você está atropelando todo o processo
que inclusive o distanciamento faria com que a outra pessoa se visse, o universo desse outras oportunidades dela se melhorar, e você está tentando uma reconciliação forçada, que pode não acontecer ali. Então eu digo para vocês que são mães e para vocês que são filhos, que têm atritos, né? Mães que se culpam porque o filho não gosta delas ou por alguma razão não brigam, não se falam mais ou se afastaram. É triste, porque dentro dessa vida você vem como mãe e filho, ou como pai e filho. Mas não pensa que isso é definitivo, né? É igual parar de fumar. Você não pode parar assim pensando, caraca, nunca mais vou botar um cigarro na boca. Cara, você é um viciado e isso para você vai causar uma ansiedade enorme. Não, você vai parando. Ou então você pensa, só por hoje, entende? E se congratula por ter conseguido. Então, se você conseguir estar longe porque brigou, né, com alguém da sua família, ou com a sua mãe, ou com a sua filha, não tenta ficar em cima da pessoa, porque o pote da pessoa é dela, ela que tem que resolver. Se ela é magoável, se ela é jogadora, se ela é dominadora, ou não sei. Você, de longe, trabalhe ser e joga a luz para ela. Não jogue raiva. A única coisa que você vai precisar trabalhar é você. É você dentro do que você está sentindo de longe. Não força a barra. Dá uma distanciada. E nessa distanciada, não pense que é para sempre. Pense que é temporário, que tudo é impermanente. Porra, de novo a gente brigou, achei que fosse ficar tudo bem, agora de novo a gente recaiu. Isso mesmo, recaíram. Como dois espíritos que estão na Terra ainda, como sendo uma passagem que ainda é muito primitiva. Então, você cair nesses pontos é super natural. Encare com mais naturalidade o que as pessoas costumam julgar ou criticar. Né? Porque senão você entra nesse jogo tolo que todos nós entramos e a gente perde muito tempo e energia com ele. Que é da autopunição, que é do autoflagelo, que é do, sabe, do autojulgamento, da autocrítica, que aí isso vai para o outro também. Né? Porque se eu não me permito, eu não permito o outro também. Fico depois me perguntando, por que essa pessoa demorou tanto tempo para voltar a falar comigo? Aí você se coloca num lugar que, porra, por que o outro não pode ter o tempo dele? Você tem o seu e ele não pode ter o dele? Então deixar as coisas mais em aberto, sabe? E outra, a gente tem que deixar de ser muito mimimi, sabe? A pessoa falou uma coisa que eu não gostei de ouvir, ou eu peço uma coisa, ela não faz. Ou então minha filha nunca me liga. Ou então minha filha nunca aparece. Ou então eu exijo muita atenção da minha filha porque eu sou uma carente. E não vejo que sou uma carente. Então, vários comportamentos nossos são inconscientes. Enquanto a gente está dentro de uma família se relacionando, em qualquer relacionamento, né? Principalmente dentro da família, a gente tem a obrigação de deixar a nossa família melhor do que entrou na Terra. Não é que eu seja justiceira. Não é essa a energia. A energia é eu entrei, vejo, identifico uma dificuldade na minha mãe. Eu identifico os jogos que ela faz. Eu identifico as dificuldades dela. Eu identifico a inconsciência dela em muitos momentos. Se eu estou num caminho processual de evolução espiritual, é minha maturidade no olhar. Então eu olho, identifico e não jogo contra ela. Eu tento auxiliá-la a sair daquilo. Não posso confrontar isso. E foi o que eu fiz durante muito tempo. O confronto. Tentar mostrar a todo custo. Isso não funciona. Nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Né? A não ser dentro de uma proposta terapêutica, de um tratamento, sei lá, que é mais confrontativo. Às vezes funciona. Mas entre família, você não é ninguém para acusar o outro do que ele está fazendo, o que é inconsciente. Olha só, você está fazendo inconsciente, mas eu vou te alertar, hein? Só por seu bem, para ficar consciente, para você mudar. Não, aí quem é você para fazer isso? Cadê o amor nisso? Isso eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Porque isso é muito fácil, pessoas com a personalidade mais forte subirem no palco e acabarem com o outro dessa forma. Você não está ajudando, você está atrapalhando.
Então, no momento em que a sua mãe faz uma jogada de carente, ou você não atende, e quando você tiver vontade, você liga, e quando você ligar, você vai estar de boa vontade, paciente, bem. Melhor atender muito de vez em quando do que atender sempre e ir, porra, só porque tem que atender esse caralho dessa mãe. Entendeu? Melhor você não atender. Identificou isso, que é um sofrimento dela, a carência dela. Por isso que ela joga pra você e muitas vezes ela joga com a sua culpa. Se você não atender, eu fico tão mal. Ai, eu fico tão melhor quando você atende. Ai, meu dia muda com a sua atenção. Ai, filha, que bom que você só me atende toda hora que eu ligo, porque toda hora eu demando tanto e só você tem a paciência comigo. Esse tipo de jogada, identifiquem vocês aí onde é que vocês estão. É jogada. Não faz bem pra ninguém. Isso parte do sofrimento de ego. Mas você não precisa escrachar isso pra pessoa. Você, identificando, vai ter que, por amor, porque vocês vieram para se ajudar, você vai precisar não atender, aprender a dosar. E nesse período de transformação, perceber-se. Como é que eu estou sem ela? Estou me sentindo melhor? Estou. Ótimo. Agora posso ligar? Ah, agora sim. Vou ligar. Pacientemente. Aos poucos, a sua atitude chega nela como um limite, sem você ter precisado falar nada. Eu tenho um exemplo meu. Toda vez porque eu sempre, assim, a partir dali dos meus 18 anos, 17, eu já comecei a sair da casa da minha mãe, do meu pai, né? E sempre que eu fui visitar minha mãe, ela sempre jogou muito com: aqui não pode, não faça isso, olha aí, faz direito, você deixou a toalha ali, você abriu a geladeira lá, essa geladeira não fecha direito, tem que apertar ali. O café faz pouco, não faz muito, olha, vai acabar. A toalha, essa não pode, essa não, essa é para visita, usa outra. Tipo assim, tá? Minha mãe. Aquilo me irritava de uma tal forma que era insuportável, sim. Era como se eu não fosse bem-vinda dentro da casa dela. Era como se eu não fosse uma pessoa, porra, merecedora do bom e do melhor. Como assim eu não sou visita? Certo? Ok. Então, hoje, quando depois de um baita tempão e muito tratamento e muita mudança, eu decidi que eu não vou desistir da minha mãe, né? Eu preciso arrumar formas, e venho arrumando formas de não me incomodar mais e o amor prevalecer, certo? Para isso eu precisei tirar muitas pessoas da família do meu círculo, porque existiam muitos jogos. Isso aí é uma outra história. Então, às vezes é necessário. Vou fazer o quê? Quem é mais importante? Minha mãe. Ah, então com ela eu vou ficar. Bom, beleza. Quem são os fofoqueiros? Quem são os que jogam mais? Você vai eliminando. Quem que não bate contigo? Não sei. Depois eu resolvo eles. Agora a prioridade é minha mãe, porque eu entendi que a minha proposta encarnatória, minha mãe é super importante. Eu não posso ignorar a existência dela mais. Então, eu venho há muito tempo fazendo essa transformação. Como isso realmente me desestrutura e me desequilibra, e sempre me desequilibrou, eu resolvi hoje que eu tenho condições de receber minha mãe na minha casa e recebê-la bem, de boa vontade, e mesmo identificando todas as dificuldades dela, eu não reajo, eu não julgo, eu não critico. Quando eu entro nisso, eu já tenho mais habilidade para reverter. Por quê? Porque eu já fiz inúmeras coisas que desligaram nela também aquelas conexões. Então hoje a minha mãe já é mais ou menos outra pessoa, né? Mas ela é outra pessoa muito também pelas minhas atitudes e de não desistir dela. Então é essa troca que eu falo, que a gente vem na mesma família para crescer. Entende? A gente não pode desistir de mãe e de pai, não pode. Entende? Não pode, gente. Mas é tudo temporário. Você precisa se afastar, afasta, ok. Então, voltando para o exemplo do controle dela e de uma espécie de perfeccionismo e sistematização que ela tem com as coisas, né? Que sempre me fizeram sentir muito fora de liberdade, muito fora do centro, né? Não posso ser eu mesma.
E hoje, quando eu recebo ela na minha casa, ela pode fazer o que ela quiser. Eu falo, não, mãe, a casa é sua, sabe? Tem tudo aí, pode pegar. Que isso? Aí ela vem assim, "Ai, né? Porque ela trata as pessoas assim. Então, não, fique à vontade. É tudo seu, vamos lá, sabe? E aí ela, ai, você me trata tão bem, me recebeu tão bem na sua casa, eu já estou com saudades. E agora, quando eu visito ela na casa dela, é bem diferente de antes. Ela tá mais solta. É claro, ela tem um esquema dela, que eu respeito, porque a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais difícil de mudar os esquemas da casa, né? E ela é uma pessoa bastante apegada e tem muitas coisas. Então, assim, você percebe que ela é uma acumuladora. Eu tô falando porque ela sabe, tá? Ela é até motivo de bullying entre a minha irmã e eu. E tudo bem, tá? Porque quanto mais apego, mais sofrimento. E ela sabe que ela sofre por essas questões e ela está precisando lidar com essas questões hoje, porque para ela é de fato muito sofrido ter que se mudar de casa, por exemplo. Como é que vai fazer? Tá cheio de coisa. E tudo tem uma história. Tudo tem uma história emocional. Não é assim? As pessoas mais velhas vão ficando assim. Então, a gente tenta fazer o bullying, mas o bullying para que ela enxergue. E vocês sabem do que eu estou falando. Não é uma coisa assim, para massacrar ela, não. Tá? Então, na medida do possível dela, ela hoje me recebe bem melhor na casa dela, com mais liberdade. Ela já me dá a melhor toalha, o que antes era difícil para ela. Existiam resistências, claro que não eram só daqui, né, gente? Existia uma história que era inconsciente da parte dela e da minha também. Conforme você vai abrindo, as outras pessoas vão abrindo. Então, o que eu digo para vocês é assim: não desistam, encarem com naturalidade muitas coisas que a sociedade não encara, porque a sociedade ela não encara com naturalidade os temas por conta daquilo tudo que a gente já sabe, da cultura que quer alienação, que é mais fácil manipulação. Você cria pessoas que não são autônomas, que não são pessoas mais escravas do sistema, né? E a escravidão mental é a principal escravidão, porque aí você manipula todo mundo com mais facilidade. Então, não entrem nessa coisa de rotular. Ai, minha família é patológica, meu relacionamento é patológico. Eu não sei o que é patológico, é disfuncional. Nesse momento, você tem disposição, boa vontade, você quer ver? Dá para mudar. É um processo. Então, vamos no processo com toda a boa vontade, é mesmo a expressão. Boa vontade muda tudo. Até pacientes graves, assim, ou não tão graves, porque outra coisa que é um tabu, né, é você falar dos ciclos, de como uma hora a gente pode estar de um jeito, outra hora a gente pode estar de outro, e por isso é bipolar? Não é. Você tem que avaliar. Bipolaridade é uma doença, tem níveis, mas está banalizado. Porque tem momentos na vida que despertam coisas muito profundas nossas, que tocam em lugares muito profundos, e a gente dá uma surtada mesmo. Não estou dizendo assim, surto psicótico, né? Eu estou falando de você mudar muito, sabe? É natural, porque isso pode servir para marcar uma mudança de um ciclo. Se você souber olhar, se você souber se trabalhar. Então, nessas horas tem que ter muito, muito cuidado, assim, porque a oscilação, a impermanência faz parte do todo. Tudo está mudando o tempo todo. Eu já não sou mais a mesma que eu era há um dia atrás, em termos biológicos. Então, não queira você estar sempre igual. Ache bem esquisito uma pessoa que fique sempre igual, porque não é possível. Não é possível. E não deveria ser possível, assim. Ninguém tem que ficar querendo ser igual ao que era ontem. Você tem o direito de mudar de opinião, você tem o direito de mudar o estilo, você tem o direito agora. Se a coisa ficar muito gritante, como é no caso, para você juntar uma quantidade de sintomas, para juntar um quadro, para montar um diagnóstico, você tem que ter o tempo também, o como aquilo cicla, o como aquilo acontece, o grau do prejuízo que aquilo traz, as perdas que a pessoa tem, o descontrole, tudo isso tem que ser avaliado.
certo? Porque a própria mediunidade é algo que faz a gente ciclar muito. Né? Quando você desconhece o processo, isso faz você ciclar. Não tem jeito, você cicla no sentido de cicla o humor, você cicla o ritmo, você cicla tudo. Entende? Então, só que o que caracteriza a mediunidade é que você vai ter um ciclo, vai ter intermitente, entende? Quando você está doente de alguma coisa, aquilo ali vai se tornar uma constante, algo maior, que vai ter uma durabilidade maior. Na mediunidade você cicla, daqui a pouco para, daqui a pouco cicla, daqui a pouco para. Né? Quando você está doente, quando não é mediunidade, o sintoma fica mais tempo. Tá? Para entender melhor, estudem Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, essa parte, tá? Mas eu estou querendo dizer que é um assunto tabu as oscilações, a impermanência. As pessoas buscam um equilíbrio. Elas vão ficar falsamente equilibradas, muitas vezes. Entende? Porque vão fingir que estão, e por dentro elas não estão. Então, é melhor você lidar com maior simplicidade, no sentido de com maior realidade com as coisas, do que você fingir e aquilo se tornar uma patologia, porque não é real. A realidade é você ciclar, você cicla. Porra, a lua não muda, as plantas não mudam, a mulher não muda, o ciclo. Tudo muda, o tempo não muda, as estações não mudam. Então, é óbvio que a gente vai mudar. Dentro do nosso mapa astral, a gente tem diversas casas. Então, nós temos atuantes no nosso sistema todos os signos. Isso é um exemplo, não é? Então, é óbvio que a gente nunca vai estar ao mesmo. Uma hora, num setor, a gente vai estar de uma forma, no trabalho, a gente vai estar de um jeito, no amor, a gente vai estar de outro, no social, a gente vai estar de outro. E isso é a coisa mais natural. Não exija que uma pessoa seja sempre igual, porque ela nunca vai ser. Ela nunca vai ser. É só isso. Então, ou a gente aceita as coisas como elas são, ou a gente sofre. No final das contas, acaba sendo isso. Se você tem uma dificuldade relacional com a sua mãe, e hoje a sua mãe te irrita ao ponto de você explodir de raiva, cara, é o que temos para hoje. Afaste-se da sua mãe e vá viver sua vida. E assim, só não perca tempo falando da sua mãe, com raiva da sua mãe. Tenta evitar isso ao máximo que você puder. Porque senão você só aumenta o sentimento de rancor, de raiva e de ódio. Ainda contamina outras pessoas. Se você puder ter essa maturidade, bom para você, bom para sua mãe e bom para todo mundo. Se você não tiver, aí também você vai estar aumentando um processo que não tem problema. No final das contas, em algum momento você vai ter como lidar. Seja agora, seja daqui a 20 anos, seja daqui a 3 anos, ou, sabe? A gente é muito imediatista. Voltando para esse papo de imediatismo, é tão perigoso que a gente deixa de ir para academia, por exemplo, 3 meses e se acha um gordo. Pessoas vão entender o que eu estou dizendo, pessoas não. Se acha gordo, parado, fraco. Ah, tô na merda, sou um procrastinador, vou morrer assim. Agora ferrou. Cara, não é. É assim, uma hora você tá malhando, outra hora você não tá. Porra, você vai flutuar. E aí porque você parou e você é um feio? Não, é o ego que diz isso pra você. Então, quão envolvido, identificado com o seu ego você quer estar? Né? O quão na merda você quer estar? Porque um dia de exercício físico já muda tudo. Então, assim, ótimo pra você. Não tem problema. Agora você quer hoje já estar sarado. Sabe? Você quer hoje voltar a ser o que você era antes? Agora, já, imediatamente? Não, tem o gosto de fazer isso. Tem o gosto de você estar lá se vencendo todo dia, tornando aquilo uma coisa legal, transformando o que é negativo em positivo. Você está com você mesmo, se experienciando. Pô, realmente, minha pele não é mais a mesma, meu colágeno não é mais o mesmo. Né? Mas eu estou num novo momento, então eu vou buscar fazer outras coisas, ou então as velhas coisas de uma nova forma, com um novo olhar. Então, assim, essa história do imediatismo, ela é uma merda, é a pior coisa que a gente tem na nossa sociedade.
Porque as coisas a gente constrói e precisa, às vezes, parar para dar valor ou para mudar alguma coisa, para dar foco em outra coisa, sabe? Nada é em vão. Então, quando você para de falar com a sua mãe por um período, porque brigou, pode ser a pior briga do mundo, foram parar na delegacia. Cara, 3 anos que vocês vão ficar sem se falar, vocês podem ter certeza que é só querer que não vai ser em vão. Sabe? Vai ter aprendizado, vai ter gosto, vai ter se experimentar naquele sentimento, vai ter se experimentar em ficar sem mãe, sabe? Se experimentar em ficar. É só depois não entrar na vitimização, não entrar nas paranoias da vida, que você sai bem de uma história dessa. Mais forte depois, mais alimentado, sabe? Porque aqui a gente precisa entrar, experimentar mesmo a raiva. Entrar e experimentar mesmo a mágoa. Entrar e experimentar a tristeza. Entrar e experimentar ser feio. Experimentar ser bonito. Experimentar ser negro. Experimentar ser branco, ser pobre, ser rico, sabe? A gente está aqui numa grande experiência. E em uma vida você pode ter várias vidas. No sentido de se você souber levar. Encarar as coisas com mais simplicidade, naturalidade e conexão real. Tá? Acho que já falei muito, foi uma palestra. Vocês me desculpem aqui as expressões, né, gente? Porque, sabe como é que é, né? Não vou entrar na paranoia. Cada dia eu não sou mais a mesma que eu era há 10 anos atrás. E se eu ficar querendo ser, eu me frustro comigo mesmo, que não é a proposta, né? Então, assim, no outro dia eu vi que a Xuxa deu uma entrevista e falou assim: sou contra, não sei se é real, se é fake news, mas eu sei que eu gostei, né? Eu sou contra intervenções estéticas. Então as pessoas vão me ver envelhecendo mesmo. Eu não gosto nem de passar maquiagem. Eu só passo maquiagem porque preciso ir pro programa ou fazer alguma coisa, mas eu mesma não gosto. Me incomoda. E eu acho digno. Eu acho que uma pessoa que consegue chegar a esse ponto numa sociedade e tendo todo o dinheiro que se tem, né, e ainda escolher não fazer, eu acho maravilhoso, porque é a aceitação da coisa como ela é. E vamos combinar que a Xuxa, podem falar aí embaixo o que quiserem, mas ela, porra, tem vivência, não tem? De várias coisas que ela já fez na vida dela, de ups and downs, de falações, de mídia, de relacionamentos, tudo que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente sabe que não é real. Ela é uma pessoa interessante. Então eu gostei quando ela falou isso. E são raras as pessoas que chegam na idade dela dessa forma, né? Com o poder que ela tem. Então, beleza, gente, menos tabu, menos complexidade, né? Pra gente resolver, a gente tem que olhar as coisas de frente. E olhar as coisas de frente é aceitar as coisas como elas são, sem querer, sabe, florear ou esconder. Beijos.